reconhecimento da sua divindade. João descreveu Jesus como o Verbo divino, que se fez carne. Encontramos no livro de João, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Tomé reconheceu Cristo ressuscitado com as palavras: Senhor meu e Deus meu. Encontramos em João, capítulo 20, versículo 28. Paulo referiu-se a ele como aquele que é sobre todos, Deus bendito eternamente. Encontramos no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 5. E a Epístola aos Hebreus considera o Deus e Senhor da criação. Encontramos no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 8 ao 10. No seu testemunho pessoal, o próprio Jesus atribuiu a si próprio a igualdade a Deus. Identificou-se como o Eu Sou. Encontramos no livro de João, capítulo 8, versículo 58. O Deus do Antigo Testamento chamou Deus meu Pai, em vez de nosso Pai. Encontramos no livro de João, capítulo 20, versículo 17. E a declaração Eu e o Pai somos um, em João, capítulo 10, versículo 30, denota a sua convicção de ser da mesma substância que o Pai, possuindo os mesmos atributos. A igualdade com o Pai assumida. A sua igualdade com o Pai assumida na forma batismal. Encontramos em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Na bênção apostólica, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E na exposição que Paulo faz dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6. A Escritura descreve Jesus como o resplendor da glória de Deus e expressa imagem da sua pessoa. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. E quando lhe pediram que revelasse o Pai, Jesus respondeu: Quem me vê a mim, vê o Pai. Encontramos no livro de João, capítulo 14, versículo 9. Adorado como Deus. Os discípulos adoraram-no. Encontramos no Mateus, capítulo 28, versículo 17. E em Lucas, capítulo 24, versículo 52. Todos os anjos de Deus o adoram. Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Paulo escreveu para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. Várias expressões de bênçãos atribuem a Cristo a glória para todo o sempre. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Hebreus, capítulo 13, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Necessidade da sua natureza divina. Cristo reconciliou a humanidade com Deus. As pessoas precisavam de uma revelação perfeita do caráter de Deus para poderem aprofundar uma relação pessoal com Ele. Cristo satisfez essa necessidade, mostrando a glória de Deus. Encontramos no livro de João, capítulo 1, versículo 14. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Encontramos no livro de João, capítulo 1, versículo 18. Jesus afirmou: Quem me vê a mim, vê o Pai. Encontramos no livro de João, capítulo 14, versículo 9. Em total dependência do Pai. Encontramos no livro de João, capítulo 5, versículo 30. Cristo usou o poder divino para revelar o amor de Deus. Com poder divino também, Ele se revelou como um meio salvador, enviado pelo Pai para curar e para perdoar os pecados. Encontramos no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 19, João, capítulo 2, versículo 11, e João, capítulo 5, versículo 1 ao 15, do versículo 36. João, capítulo 11, versículo 45, 41 a 45. João, versículo 14,
capítulo 14, versículo 11, e João capítulo 8, versículo 3 ao 11. Nunca, porém, realizou um milagre para se suportar a qualquer dificuldade ou sofrimento que qualquer outra pessoa tivesse de suportar, quando colocada em idênticas circunstâncias. Jesus Cristo é um em natureza, caráter, propósito com Deus o Pai. Ele é verdadeiramente Deus. Jesus Cristo é verdadeiramente homem. A Bíblia testifica que, além da sua natureza divina, Cristo tem um caráter, uma natureza humana. A aceitação deste ensinamento é crucial. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo aquele que não confessa, isto não é de Deus. Encontramos no 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. O nascimento, o desenvolvimento e as características humanas de Cristo, bem como o seu testemunho pessoal, são prova da sua humanidade.